recentemente uma repórter me perguntou por que é que a saúde, em termos de incorporação de tecnologia, por que a saúde evoluiu mais rápido que a educação, né? E eu podia abordar esse tema de 5.000 jeitos diferentes, falando sobre todos os grandes pensadores de educação, Vallon, Vygotsky, Piaget, Foucault, Paulo Freire, todos eles foram absolutamente essenciais para a educação, né? Mas acho que houve uma característica, e há uma característica do mundo médico que é fundamental para que a tecnologia fosse usada maciçamente nos hospitais e que essa mesma característica a gente não encontra de maneira tão evidente na escola. Então acho que essa talvez seja a primeira provocação que eu queira deixar para todo mundo aqui. No mundo médico, uma falha de protocolo, uma falha de procedimento ou até não fazer nada traz um dano muito rápido e muito visível, né? Então imaginem por hipótese que uma pessoa está dando entrada num pronto-socorro, ela se sente mal, ela acha que é com o coração, não é? E ela entra no pronto-socorro, e imagine que o pronto-socorro começa um debate se nós deveríamos, por aquela pessoa, fazer primeiro uma entrevista oral, tentar descobrir o histórico do paciente, ou se nós deveríamos, aquela pessoa, imediatamente ligá-la em monitores, fazer um exame de sangue, procurar, eventualmente, enzimas que estivessem relacionadas a um ataque cardíaco, né? A iminência da morte dessa pessoa claramente leva o protocolo médico a atuar rapidamente em usar tecnologias que vão identificar o problema, que vão dizer, esta pessoa sim está passando por um infarto e o protocolo que a gente deve seguir é este aqui, se nós não fizermos isso em tanto tempo, essa pessoa pode até morrer, né? Então, essa pressão muito evidente no mundo médico, ela não existe no ambiente escolar, pessoal. Então, pensa um pouquinho, olha, imagina que um determinado aluno, né, o seu filho, o meu filho, um aluno nosso, ele começa a dar sinais que ele não está compreendendo alguns raciocínios matemáticos. Isso é super comum em qualquer escola, né? Lá no começo, por exemplo, do ensino fundamental, séries iniciais, o aluno começa a mostrar que ele não está encadeando a lógica matemática, né? E muitas ciências têm uma lógica tão longa e tão encadeada que muitas vezes um elo que ficou lá para trás, ele vai cobrar um preço muito caro lá na frente, né? Mas o fato é que aquele aluno que não está aprendendo alguma coisa de matemática naquele momento, eventualmente a gente não identifica, né, com a velocidade necessária, a gente não tem um protocolo específico para ele, aquele aluno passa de ano com uma dificuldade, depois ele passa do próximo ano com ainda maior dificuldade, e quando ele chega de repente lá no ensino médio, ele em outras ciências, a matemática é o fator limitante dele, né? Eu comento sempre com os meus colegas, eu dei mais de 13.000 aulas de química na vida, e muitas vezes eu percebi que nas aulas de química o fator limitante do aluno não era o fenômeno químico, o fator limitante do aluno era um raciocínio matemático que ele não conseguia lembrar, ele não conseguia reproduzir, né? Então é nesse sentido que eu digo que a premência de um problema imediato na saúde trouxe a necessidade de soluções imediatas, de protocolos claros, de exames claros, de personalização, né? A gente faz um exame em alguém, a gente administra, né, um remédio para alguém, tudo de maneira customizada. E isso fez com que né, o mundo hospitalar, o mundo da saúde evoluísse muito em precisar de tecnologias. Infelizmente, na educação, não. Na educação, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de identificar uma necessidade de um aluno, a gente tem ainda mais dificuldade de endereçar para aquele aluno uma solução específica para ele, não é? Quando os alunos trocam de professores, né? Isso é mais evidente ainda quando o aluno migra do ensino fundamental de séries iniciais para séries finais, ele muitas vezes deixou um professor ou poucos professores que o conhecem profundamente, que de bater o olho naquele aluno na sala de aula sabem, puxa,
esse aluno não está legal hoje, ele não dormiu bem, ele está passando por algum problema, para cair num grupo muito mais amplo de professores que não têm essa conexão com ele, talvez nunca tenham, não é? Porque o modelo de educação que a gente adota no Brasil são muitos professores a partir, não é, do antigo Fundamental 2 ou de séries finais. E nós não temos protocolos de avaliação, protocolos de identificação muito claros e muito rápidos de quais dificuldades aquele aluno está passando. E isso fez com que, de fato, a escola tivesse menos olhar, não é, para se tecnificar nesse sentido, tá bom? Então, acho que essa é a primeira grande ideia que eu queria deixar para vocês. A segunda, pessoal,